Bom dia, irmãos. Vamos dar início à Escola Bíblica Dominical. Vou pedir o pastor Jamil para estar orando, pedindo a Deus, né, para dar tudo certo. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a oportunidade que temos para servir o Senhor nesse momento da Escola Dominical. Pedimos também que o Senhor possa estar trazendo esse irmão, Pai, para que seja realmente uma bênção, tenha bastante pessoas. E muito obrigado por que eles seja chegado. De novo, Senhor, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar cantando em espírito e em verdade. Amém, irmãos. Vamos para a parte do versículo do mês. Algum irmão aqui se encoraja de recitar o versículo do mês? Isso aqui ele está bem legal de falar, porque ele parece literalmente uma fala, né? Alguém daqui dos músicos conseguiu decorar ele? Quer falar?
Amém. Olha, eu vou tentar falar ele, tá? Fala assim, ó. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas da misericórdia de Deus. Mas de usar a misericórdia de Deus. É isso aí, Romanos 9,16. Vamos todos recitar ele junto? 1, 2, 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar de Deus a sua misericórdia. Romanos 9,16. Eu acredito que nós, em conjunto, vamos conseguir recitar ele sem enxergar. Vamos de novo? 1, 2, 3 e... Romanos 9,16. Assim como depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a sua misericórdia. Romanos 9,16. Parece que nem fez diferença. Mas enfim, à noite eu acho que vai estar cada vez mais afiado. Então, seguindo adiante, vamos cantar o hino Louvamos, 12 do cantor cristão. Eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé para a gente estar com o pulmão disponível, para a gente estar cantando forte. Amém, irmãos? Podem se assentar? Sejam bem-vindos. Sintam-se à vontade, sintam-se em comunhão uns com os outros. Seguindo para a parte de avisos, domingo à noite, hoje, vai ter o culto de adoração às 7h30.
quarta-feira o culto de oração, no mesmo horário. E nesse sábado a gente vai ter o Confra Jovem de Catalão, que vai começar às 7 horas. Tá? Hã? Opa, não é semana que vem, não. Sem ser na semana que vem, na outra. Perdão, irmãos. Mais um lembrete, né? A respeito do Encontro Regional de Mulheres, que vai começar aí dia 1º de maio, das 8 às 16. Lembrando mais uma vez a mudança de endereço, não vai ser mais na Escola Frei Egídio, no Segismundo, vai ser lá na Igreja Batista Emanuel, lá no bairro do Roosevelt. E como o pastor Atos também comentou, né, acho que a nossa igreja vai em peso. Assim? Assim. Tá. Os irmãos entenderam ou não? Se quiser eu repito. Hã? Tá. Bom, lembrando do Encontro Regional de Mulheres, né, que o endereço foi alterado, não é mais lá na Escola Frei Egídio, no Segismundo, vai ser lá na Igreja Batista Emanuel, lá do Roosevelt, tá? E como o pastor Atos havia já comentado nos outros cultos, né, a nossa igreja vai em peso, né, as mulheres, então acho que já é um motivo de alegria que a gente vai estar sendo bem representado nesse encontro. Aí, o que vai ser semana que vem, e eu acabei comentando que ia ser o Confra Jovem, vai ser a nossa conferência de aniversário. Então, mais uma vez, a gente pede aos irmãos para estar orando durante essa semana, para Deus estar abençoando esses 3 dias, que seja uma oportunidade grande para evangelizarmos, para convidarmos, né, trazer visitantes, para estar participando da conferência. O preleitor vai ser o pastor Bill e o tema vai ser a igreja por quem Cristo morreu. Tá? Bom, seguindo para a parte da leitura bíblica, hoje vai ser a uníssona, que toda a igreja, juntamente com o dirigente, a gente vai ler todo mundo junto, tá bem? Então, vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé e que abram as suas Bíblias no livro de Romanos, do capítulo 12, do versículo 1 ao 2. Eu vou pedir aos irmãos para abrir na Bíblia, para a gente conseguir ler junto. Eu estou lendo na versão da ARA, tá? Vai, 1, 2, 3 e... Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Amém, irmãos. Podem se assentar? Vamos cantar o hino do mês da Igreja O Fundamento. É o cantor cristão 504. Pois nele a alicerçar
Amém. Bom, chegando na parte do dízimos e oferta, o versículo desse mês, para nos cativar, é o versículo de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7, que diz assim, ó: visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós, queremos que também se destacasse no generoso ato de contribuir. Então, enquanto nós podemos ofertar a Deus, vamos estar cantando Guarde o Meu Coração, 53 do Voz de Melodia. Agradecendo a oportunidade que o Senhor nos deu de podermos ofertar. Amém. Obrigado, músicos. Eu entrego a palavra para o pastor Jamil, com a mensagem bíblica. Você já deixa aqui, ou... Você ligou? O senhor quer água? Sim. Aqui, ó.
E aí, irmãos, boa noite, bom dia. Bom dia a todos. Boa noite também para vocês, boa tarde também. Tá bom? Então, vamos abrir nossas Bíblias em João 4:24. Evangelho de João 4:24. Evangelho de João 4:24. Então, assim diz a palavra de Deus: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ok. Então, nós estamos falando sobre a doutrina de Deus, a teologia, né? Então, qual que é a doutrina que nós estamos falando sobre hoje? Sobre Deus é espírito. Lembra que a semana passada nós falamos sobre a unidade de Deus, que Deus ele é único, ou seja, não há outro Deus, não existe outros deuses, mesmo que as escrituras falem, né? Deuses, né? Mas sempre quando ela fala de deuses, se refere a um ídolo, certo? O Senhor Jesus mesmo usou essa expressão, né? Não chamais de deuses, como que vocês se escandalizam se eu digo que eu sou filho de Deus, né? Deus Deus usou também, Jesus usou essa expressão também. Mas aí nós vamos deixar, nós temos a doutrina da unidade de Deus, mas dentro da unidade de Deus, depois a gente vai falar sobre a triunidade, porque esse Deus único, ele sempre está se revelando em três pessoas, certo? Aí o grande mistério da triunidade, tá? Mas hoje nós vamos nos deter em relação a Deus é Espírito. Então, para a gente entender um pouco, vamos fazer um paralelo, uma comparação. Lembra que para a gente definir Deus, sempre os paralelos, as comparações, não dá para ser perfeito, certo? Só para a gente entender um pouco, só para a gente tentar fazer uma ideia, tá? Então vamos fazer uma comparação com o homem mesmo. Então suponhamos assim, nós estamos tentando definir que Deus é Espírito, né? Então pensa que você é uma pessoa que pensa, que sente, certo? Você é uma pessoa que pensa e sente. Você pensa e sente, isso está relacionado ao seu corpo ou ao seu ser? Será que você pensar e você sentir, aquilo que você está relacionado ao seu corpo? Ou quando o seu corpo, você se morrer, por exemplo, você também morre, acabou. Não existe mais o seu eu. Vocês acreditam que existe você continua vivendo? Que a sua existência não depende do seu corpo? Vocês acreditam nisso? Tem gente que acha que não, que morreu, pronto, acabou, e você foi totalmente extinto, certo? Então, isso porque nós somos também, além de corpo, nós somos uma alma e um espírito, certo? Nós somos corpo, alma e espírito. E nosso espírito e alma, eles vivem e vão viver independente do corpo. Então, nesse estágio intermediário, que depois nós vamos ter lá a morte até a volta de Jesus Cristo, quando ele vai nos ressuscitar, nos dar um novo, quando a gente fala novo corpo, mas vai ressuscitar o nosso corpo antigo, né? Só que novo corpo no sentido de que você vai ter um corpo glorificado, um corpo imortal, um corpo incorruptível, certo? Então, completamente diferente desse corpo que nós temos. Então, vocês percebem, por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo quando ele ressuscitou, as pessoas estavam reunidas numa sala, as portas todas fechadas, e o Senhor Jesus Cristo chegou entre eles. Quer dizer, ele não tem esse limite de ultrapassar
uma porta fechada. Essa é uma semelhança do corpo que nós vamos ter. Eu não entendo, certo? Mas é uma outra lógica, certo? Muito bem. Então, para vocês só ter uma noção, porque às vezes você pode pensar, não, mas aí você não consegue, o ser humano não consegue expressar sem o corpo. Então, enquanto estamos aqui, não conseguimos. Então, se alguém está lá em coma, certo? O seu corpo está praticamente um estado vegetativo, mesmo que a alma e o espírito possam estar lá vivo, mas ele não consegue expressar, certo? Ele não consegue expressar e nós só conseguimos expressar através do nosso corpo, certo? Então, na verdade, podemos dizer assim, que nossa consciência, nosso conhecimento, nossos pensamentos, nossos sentimentos, essas ideias são atribuídas a determinada origem, chamada mente, a qual é capaz de perceber, lembrar, relembrar, comparar, ajuizar, raciocinar e querer. Então, a distinção entre essas duas classes de realidades é conhecida pelo discernimento de todos os homens. Nunca atribuímos capacidade de pensar ao fogo, à terra, à água. Jamais concebemos que a mente como se fosse quadrada ou redonda, não, porque ela não é material, certo? Como se a mente fosse, a nossa mente, o nosso ser fosse espiritual, e se fosse negro ou branco, porque não tem cor, certo? Então, aí as pessoas ficam na discussão, Deus é negro, Deus é espírito, certo? Agora, o Senhor Jesus Cristo, certo? Ele nasceu como um judeu. Como é que é o judeu lá? O judeu é negro? Né? Na sua raça de origem? Não, tá? E nem branco de olho azul, tá? Então, mas aí é o Senhor Jesus encarnado, é o homem, né? E ele também agora está num corpo glorificado também, certo? Então, nós atribuímos, então às vezes, nós estamos atribuindo características às pessoas, certo? E às vezes nós atribuímos características físicas, né? Tentamos falar, essa pessoa é assim, assim, mas a um espírito você não tem como atribuir nenhuma característica, certo? E aí, se Deus é espírito, e isso explica por que Deus fala que não podemos estar adorando Deus através de uma imagem de escultura. Como é que você pode estar adorando uma imagem, a semelhança de um animal, a semelhança do ser humano, a semelhança de uma pedra, a semelhança de um cristal, a semelhança de qualquer coisa, você atribuir um poder a alguma coisa material, porque Deus, Ele é espírito, certo? Então isso é muito importante. Então quando nós atribuímos, ou fazemos uma escultura, ou fazemos alguma coisa para dizer, esse é o Deus, isso é idolatria. O povo de Israel, já logo no início, eles tentaram fazer isso. Lembra que Moisés estava lá, conversando com Deus, recebendo de Deus os mandamentos, de repente ele recebe, quando vai descer, ele vê que as pessoas se desviaram rapidamente, porque eles queriam ver, eles estavam ansiosos, porque Moisés estava demorando, porque ele demorou lá 40 dias e 40 noites. Então ele estava lá com o Senhor Jesus, com Deus, né? E Deus estava dando para ele os mandamentos. E quando ele chega ali com o povo, ele vê que eles tinham quebrado esses dois, vou dizer, esse primeiro mandamento, que é o Senhor é o único Senhor, né? Que esse único é o Deus de Israel, certo? É o Deus que tirou eles da terra do Egito. E, portanto, eles não deveriam fazer imagem de escultura. O que eles tinham feito? Uma imagem de um bezerro
de ouro. Uma imagem de ouro, né? Mas em forma de um bezerro. E eles, não é que eles abandonaram, dizer assim, eles abandonaram a Deus, falaram assim, não é o Deus que tirou eles, não. Não, eles pegaram aquela imagem e disseram, esse aqui é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Certo? Eles, nós continuamos acreditando que foi Deus que nos tirou, só fizemos uma imagem para representar Deus. Não é para representar Deus dessa forma, em forma de uma imagem, de um simulacro. Não é para representar Deus em nada. Então, o mandamento de Deus fala bem claro, nós não podemos fazer nenhuma imagem de Deus. Por isso, é importante que nós entendamos isso. Isaías, ele fala o seguinte, pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Então, quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudador, e ambos juntamente serão consumidos. Então, quando aqui Deus está fazendo essa comparação com os egípcios, com os seres humanos, né, com as pessoas, assim, olha, eles são homens, e eles não são deuses. Os seus cavalos, porque eles iam para a guerra com cavalo, tudo, seus cavalos é carne, não espírito. Então, olha, espírito não tem nada a ver com carne, não tem nada a ver com matéria, certo? Não tem nada a ver com aquilo que a gente pensa. Agora que a gente pensa no que a gente quer ver. Eu quero ver Deus, certo? Então, Deus é espírito, certo? Deus sempre, quando se apresentou aos homens, lembra que quando Deus se revela aos homens, quando Deus está se mostrando aos homens, ele sempre vem na forma, que forma que ele veio? Veio no Velho Testamento, quando Deus está lá aparecendo para as pessoas, sempre na forma humana, certo? Sempre ele aparece na forma humana. Mas Deus tem a forma humana? Não, lembra que eu até mencionei domingo passado, falei o seguinte, olha, Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, na verdade, Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele se fez homem, certo? Então, o Senhor Jesus, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e foi glorificado. Então, ele hoje está com o seu corpo glorificado, está na glória. E uma das características que nós já estudamos é que Deus é eterno. Isso quer dizer que ele não está limitado no tempo e no espaço. Ele não está limitado. Isso quer dizer que aquela pessoa que apareceu ali, no Velho Testamento, todas as vezes que aparece, é o Senhor Jesus, ou seja, é o Deus Filho, ele que aparece lá. Ele pode ter aparecido ali já como o Filho de Deus, como o Senhor, como Jesus, sim, porque assim como quando ele foi para a eternidade, quando ele foi glorificado, ele voltou para a eternidade. Ele saiu do tempo. E como ele saiu do tempo, ele pode voltar para o passado. Ele não está mais preso ao tempo. Pode voltar para o passado, pode ir para o futuro. Por isso que às vezes a expressão, lá de Romanos, por exemplo, quando fala que nós fomos glorificados, ele usa a expressão que ele o glorificou. Lá em Efésios também fala assim, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, nos fez assentar, é como se nós já tivéssemos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então, nós não temos essa experiência, mas ele já fala como se fosse um fato, certo? Porque para Deus, ele está vendo nós lá já assentados nos lugares celestiais, certo? Porque ele é eterno, não é por causa da sua eternidade. Então, sendo Deus eterno, então, e sendo Deus Espírito, então nós podemos entender isso. Agora, quem sempre é a expressão de Deus aos homens? Veja, eu quero que os irmãos abram em Hebreus capítulo 1 e 2. Alguém leia para nós, bem forte. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Alguém achou?
Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Continua, pastor, 3 também. Ele é que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, o Senhor Jesus é a expressão exata do seu ser. Então, Deus Pai, Deus Filho, sempre é aquele que está se apresentando para os homens. Todas as aparições que você vê ali de Deus no Velho Testamento, está se referindo ao Filho de Deus, certo? Muito bem. Então, essas são uma das coisas que nós gostaríamos de deixar aqui. Então, mas se Deus é Espírito, nessa passagem aqui de João, o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou isso aqui. Lembra que ele estava falando aqui para a mulher samaritana? E ele estava falando para a mulher samaritana porque entrou numa discussão ali entre qual é o lugar de adoração? É em Jerusalém ou em Samaria, no monte? Lembra que lá, essa adoração lá em Samaria começou lá quando o reino de Israel foi dividido em 2 reinos, né? Ficou sendo o reino de Judá e o reino de Israel. Judá permaneceu firme, Israel logo de início já afastou-se de Deus, certo? Judá, o seu rei era Jeroboão, então como ele não queria que o povo fosse para Jerusalém para adorar, então ele pegou e estabeleceu lá no seu próprio país, lá no seu lugar, lá em Samaria, ele colocou lá o lugar de adoração seria lá. Ele estabeleceu outros sacerdotes que não eram levitas e assim por diante. Aqueles que não gostaram daquela época, voltaram lá para Judá. Mas os outros continuaram. Depois dele, você pode perceber quando vai descrever, como vai descrever o povo de Israel, os reis que vão vir, todos eles, por melhores que fossem, né? Assim, ele foi um bom rei, mas continuou nos pecados de Jeroboão, filho de Debate. Aí vai falar, esse pecado de Jeroboão sempre continuou de todas as outras dinastias que tiveram posteriores a ele. Então, mesmo que a raça de Jeroboão acabou, mas veio outra, mas nesse pecado eles continuaram. E aí, quando chega nos tempos de Jesus, aí tem várias coisas na história também. Esse Israel foi levado cativo para a Síria e ficou só alguns ali. Aí ele trouxe outras pessoas estrangeiras para morar na terra deles. Houve uma mistura ali entre aqueles judeus ali e dos outros povos. Então, nessa época já era esse povo já misturado lá, porque não era mais uma raça pura mais de Israel. E também, só que aquela questão da adoração ao Deus de Israel continuou, mas a adoração, eles estavam adorando em Samaria, certo? Lembra que não sei se vocês lembram da história lá, quando eles foram, trouxeram as pessoas estrangeiras para ali, começou a haver muitas pragas, muitos problemas. Ele falou assim, olha, precisamos trazer alguém para ensinar como é que esse povo deve adorar, onde que realmente foi falado, trouxe alguém para poder ajudar eles, como é que deveria adorar esse Deus. E trouxe, então, essas pessoas começaram ali a falar, mas só que não saiu daquele pecado do lugar, ficou sendo o lugar ali fora de Jerusalém. Jerusalém era o lugar de adoração. O Senhor Jesus Cristo, quando chega aqui para a mulher samaritana, ele diz, olha, mulher, vai acontecer o seguinte, haverá um dia em que nem neste lugar, nem em Jerusalém, Jesus estava em Samaria naquele momento, nem neste lugar, nem em Samaria, adorarão o Pai. Porque Deus é Espírito, aí é o contexto aqui, porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Quer
Deus não está representado por um local, Deus não está representado por qualquer outra coisa nesse sentido. Salomão, quando construiu o templo lá em Jerusalém, ele sabia disso. Na sua oração, vocês podem ver que ele fala assim, olha, Deus, não tem um lugar que possa ser construído que o Senhor possa estar, porque nada pode contê-lo, certo? Mas aí, aqui está, ele entendeu que estava representando Deus. Então, quando alguém fizer uma oração neste lugar, tu que estás nos céus, tal, atende a oração voltada para este lugar, etc. E Deus aceitou que se fizesse dessa forma, porque ele mesmo havia instituído esse tipo de representação do lugar quando ele mandou Moisés construir o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda, aí aquelas medidas do tabernáculo, Salomão pegou, fez proporcionalmente maior, mas ele fez a mesma coisa que era do tabernáculo, só que em construção, né, já de pedras e tudo, só que não mais uma tenda, e só que também em proporções maiores ele fez o templo lá em Jerusalém. Então, Deus instituiu realmente a adoração nesse templo, certo? Onde Deus estava representando ali. E Deus se mostrou, tanto no tabernáculo, quando eles foram adorar a Deus, quando eles foram consagrar o tabernáculo, diz que a presença de Deus encheu o lugar, certo? Isso representado pela fumaça, representado... E quando eles foram consagrar o templo, a mesma coisa aconteceu. Que a presença de Deus encheu aquele lugar, só Deus, de forma que não podiam nem estar ali, certo? As pessoas não podiam estar na presença de Deus quando isso acontecia. E as pessoas tinham temor também quando Deus se revelava de uma forma mais forte em toda a sua glória, as pessoas realmente ficavam atemorizadas, certo? Mas Deus é um Deus que se comunica aos homens. Isso quer dizer, se a pessoa é espírito, não quer dizer que, sendo espírito, ele não se comunica. E isso é a coisa mais importante que eu preciso entender. Então, Deus se comunica. Então, e Ele sempre quis fazer isso com os homens. Certo? Ele sempre quis comunicar com os homens e sempre expressou essa vontade de expressar. E ele foi expressando a princípio oralmente e depois, a partir de Moisés, ele começou a representar, a se revelar através da escrita. Inclusive os 10 mandamentos, ele mesmo escreveu, diz assim, escreveu com o dedo de Deus. Ele não tem dedo, só para a gente entender, porque a gente pensa assim, ó, como é que escreve, né? Só pode ser com a mão. Mas assim, Deus escreveu. Então ele tem, mas o Espírito não tem como escrever. Deus tem, porque ele é Deus, certo? Ele escreveu nas tábuas de pedra. O que Moisés fez quando ele viu a idolatria, ele quebrou as tábuas, certo? Ele quebrou. Simplesmente porque, na verdade, talvez esteja até representando ali que eles tinham quebrado os mandamentos, né? Então, assim como eles quebraram os mandamentos, então Moisés ele quebrou. Então, não sei, eu acho que ele foi mais impulsionado pela indignação, pela ira, ter quebrado ali aqueles mandamentos. Mas está bem representado ali que eles quebraram mesmo. Depois Deus manda Moisés lavrar outras tábuas de pedra e ele foi lá e escreveu de novo as mesmas tábuas. E essas tábuas foram preservadas por muito tempo dentro da Arca da Aliança, que estava no tabernáculo, depois foi colocado lá no Templo de Salomão e continuou, certo? Esse Templo de Salomão depois foi destruído também, né? Então, meus irmãos, Deus sempre quis e sempre se expressou a Deus, sempre se expressou aos homens. Então, às vezes, Deus usou algumas coisas materiais para poder expressar. Inclusive, por exemplo, lá quando por ocasião daquela praga das cobras venenosas, lembra das serpentes? Deus mandou eles construírem o quê? Uma serpente de bronze. Então, constrói uma serpente de bronze. E todos que olharem para a serpente vão ser
curado. Geralmente, serpente, nas Escrituras, representa Satanás. Mas naquele momento, a serpente não estava representando Satanás. A gente tem que olhar o contexto, né? Naquele momento, estava representando Cristo. Aí você vai ver em João vai explicar isso, né? Quando for levantado, ele faz a figura ali da serpente, assim como a serpente foi levantada, Cristo também vai ser levantado, representando a cruz no qual ele foi crucificado, certo? Então, o que aconteceu? Que as pessoas então tinham que olhar para aquela serpente e crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus, que Deus havia prometido que se olhasse para a serpente, eles seriam curados. E isso acontecia. Todos que olhavam e criam eram curados. Então Deus estava ensinando eles a crer, a confiar nele, certo? E aqueles que olharam, aqueles que confiaram, foram curados. Então Deus fez essa representação. Mais tarde, eles não destruíram essa serpente. Mais tarde, eles fizeram dessa serpente um ídolo. Agora não me recordo qual o rei futuro, mas foi bem depois, que depois eles destruíram essa serpente também. Eles preservaram ela para aí começou a idolatria. Não era mais, aquela serpente servia só naquele contexto. Certo? Quando eles foram, aqueles que eram picados pelas serpentes, tinham que olhar e seriam curados. Aquela serpente ela só tinha aquela serventia naquele momento histórico, acabou. Não era para depois ficar sendo adorado. Deus não estava sendo representado em outro momento por aquela serpente. Certo? Então Deus não era a vontade de Deus que eles preservassem aquela serpente para adorar. Mas eles preservaram. Certo? Então o homem tem a tendência, porque às vezes nós temos a tendência de querer ver. Certo? E quando nós não vemos, fica difícil da pessoa dizer, como é que eu vou acreditar se eu não vejo? Certo? Então, esse é um grande problema, às vezes, da pessoa confiar que Deus é Espírito. Certo? Mas Deus, na sua graça e misericórdia, sempre se revelou aos homens, até mesmo aparecendo aos homens através, como eu já falei, através do Filho. Certo? Então, mesmo sendo Deus o Espírito, ele se mostra aos homens. Deuteronômio 4, 12 a 18, então o Senhor vos falou por meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Estou lendo lá em Deuteronômio 4, 12 a 18. Então, através do fogo, estava ali, vamos dar vários exemplos. Então, Deus às vezes falava no tempo de Elias. Como é que ele sabia que foi Deus que fez aquilo? Que consumiu aquele holocausto ali. Então, Elias orou para Deus para que mandasse fogo, porque ele tinha desafiado os profetas de Baal que fizessem a mesma coisa. Ele falou assim, olha, vocês não vão colocar fogo. Ninguém vai arriscar fósforo, naquele tempo não tinha fósforo, né? Vocês não vão colocar fogo para jogar lá, vocês vão orar ao seu Deus. Esse Deus, se ele é verdadeiro, ele vai mandar fogo e vai destruir o holocausto. E os profetas de Baal se retalharam tudo lá e não aconteceu nada. Aí Elias ora. Elias ainda pega mais pesado ainda. Ele fala assim, pode trazer água e molhar o holocausto. Molhou tudo, que não era, para saber, não era nenhum truque, né? Porque se fosse um truque, mesmo que eu fizesse um truque lá para pegar fogo, se você molha as coisas todas, não tem como pegar fogo, certo? Ele molhou o holocausto, molhou o rego, tinha uns assim, molhou tudo, várias vezes. Aí ele pegou assim, orou a Deus, consome o holocausto, Deus manda o fogo. Ali Deus se revela através do fogo, certo? Deus se revelou através do fogo. Então Deus mostrou que Ele é Deus, que Ele existe, certo? Consumindo aquele holocausto.
Então o povo de Israel, quando eu falo povo de Israel, aqui é o povo de Israel aqueles que se desviaram logo, que seguiram a Jeroboão, filho de Nebate, certo? Então Deus mandou os 2 profetas, fez grandes milagres ali para ver se eles voltavam, né? Que foi no tempo de Elias e no tempo de Eliseu. Mas mesmo esses milagres aqui, no momento eles confessaram que o Senhor era Deus, mas depois continuaram, pelo menos o rei continuou a mesma coisa. E Elias ficou bem desanimado, achou que ninguém servia a Deus, que só ele servia ali naquele lugar. Até que Deus falou para ele assim, olha, eu reservei, eu sempre confundo se é 3 mil ou 7 mil. Aí se vocês me corrijam, eu vou falar 3 mil, se for 7 mil, 7 mil? Então eu reservei 7 mil homens que não se dobraram o joelho diante de Baal. Quer dizer, a gente vê só as pessoas aqui que estão sendo fiéis, né? Mas tem muitos fiéis espalhados pela face da terra, né? Tem muitos fiéis aqui em Uberlândia que adoram a Deus verdadeiro, certo? Então não podemos subestimar e achar que só eu estou servindo a Deus. Elias achou que só ele estava servindo a Deus, porque ele não via. Então Deus se revela através do fogo. Deus se revelou ali para Moisés, também através do fogo, só que ele fez uma coisa interessante. Era um fogo que estava pegando lá numa sarça, e aquela sarça não se consumia. Entendeu? Então o fogo não se consumia, o fogo que não consumia a sarça. Então, foi como ele apareceu ali para Moisés. Então Deus, mesmo sendo Espírito, ele se revela. Como eu já tinha falado, ele se revela também através do anjo do Senhor, certo? Falando às pessoas ali. Através do anjo do Senhor, que seria através de uma figura, de uma aparência humana, certo? Se é o Senhor Jesus Cristo, vocês concordam comigo, tudo bem, mas se não, de qualquer forma, o anjo do Senhor era a segunda pessoa da Trindade, tá certo? Então nós vamos agora encerrar. Na semana que vem nós vamos dar uma finalização aqui nesse texto. Então lembra, Deus é Espírito. Quais a aplicação disso? Não idolatria. Outra aplicação, eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade. Certo? Deus procura adoradores. Adorar a Deus não está limitado a um lugar. Você vai adorar a Deus, não está limitado à igreja. Não que eu vou desprezar a igreja, né? As pessoas hoje estão desprezando a igreja. Tem pessoas que falam assim, eu adoro em casa, eu sirvo a Deus em casa. Certo? Você vai servir a Deus em casa, mas você tem que ter um lugar que você vem todos os dias, ou todos os dias, não, toda semana, para você estar junto com outros também adorar a Deus, para que você, juntamente com os demais, se reúnam e até mesmo para você conviver com os outros, para você colocar à prova se você está servindo a Deus. Porque quando você fala, eu sirvo a Deus em casa, você não convive com as pessoas, como é que você vai colocar em prática? Tá certo? Porque os outros que talvez não tenham a mesma crença que você, então você não vai estar testemunhando. Você tem que professar uma fé. O que você acredita? As Escrituras estão aqui para você ler, estudar e aprender. Você tem que ter um lugar. Você acha que pode aprender sozinho? Hoje pode aprender pela internet. A internet tem coisas de um lado, tem coisas de outro. Você vai dar uma barafunda na sua cabeça que a pessoa ela não vai ter discernimento suficiente para poder saber o certo e o errado. Mas você está me subestimando. Talvez, mas é muita coisa. Aí você teria que pegar uma linha. Eu conheço uma pessoa que não ia na igreja, não, assistia pela internet. Aí ele estava seguindo um pastor lá que estava na internet, estava tudo bem. Está seguindo aquele pastor. Aí que o pastor morreu. E aí? Onde que ele vai? As pessoas eram todas... aqui ele morava pertinho. Ele não tinha onde ir. Certo? Então ele ficou perdido. Não sabia onde mais ir. Então eu preciso ter um local
para eu poder ir. Mas não que eu não adore em outro lugar. Eu devo adorar sempre a Deus. O versículo que nós falamos hoje, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando eu entrego meu corpo para fazer a vontade de Deus, eu estou cultuando a Deus. Mas para você cultuar a Deus, você tem que saber a vontade dEle. Tá? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por esses momentos que nós passamos aqui na Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém.